Senhoras e senhores, retomamos a sessão de julgamento. Eu solicito novamente, agora ao nosso oficial de justiça, que proceda à condução do acusado até seu banco. Nesse momento, eu concedo a palavra ao defensor do acusado Otelo, Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o qual terá o igual prazo de 45 minutos para sua manifestação. Com a palavra. Excelentíssimo presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Daniel Avelar, é uma honra poder estar nessa noite sob a presidência de Vossa Excelência. A escolha de Vossa Excelência para a presidência do tribunal é decorrente da bem-querença e da seriedade com a qual conduz o Tribunal do Júri da capital do Paraná. E é um orgulho para nós. Excelentíssimo professor doutor Técio Lins e Silva, meu caro amigo, ilustre advogado da acusação, da mesma forma que o grande Vieira Neto, há 50 anos, um verdadeiro mago da palavra, receba as nossas homenagens, porque esta tribuna da defesa, com a singeleza da gente do Paraná, sabe respeitar aqueles que se degladiam com ela. E, portanto, não só porque aprendemos muito, mas porque, do nosso lugar, e com a cabeça erguida, com humildade suficiente para se poder dizer as coisas, o que vamos fazer é mostrar a razão por que o pedido de justiça não é suficiente. A razão por que é necessário que, nesta noite, mais uma vez, o povo do Paraná, a gente de Curitiba, a gente do Brasil, que aqui está, absolva este cidadão, Otelo Moro, de modo tal a que se possa mostrar ao Brasil e ao mundo que a nossa singeleza e a nossa humildade não é a nossa falta de conhecimento, nem a nossa falta de capacidade e sensibilidade de entendermos as coisas que se passam na vida. Senhor presidente, a questão não parece tão simples como o doutor Técio Lins e Silva aqui demonstrou. Por evidente que se não trata de decidir com os olhos de hoje um caso que há 500 anos aconteceu, um caso que há 400 anos recebe julgamento, mesmo porque não se trata, em hipótese alguma, de discutir a partir de hoje
se as mulheres poderiam ou deveriam respeitar aos seus maridos. Não se trata de discutir, muito menos de rir, a respeito da hipótese desta pobre senhora ter ou não traído seu marido. Mesmo porque ninguém duvida do texto de Shakespeare que isto não aconteceu. Por sinal, desde logo é preciso lembrar a acusação de que não seria possível sustentar o adultério desta mulher e, ao mesmo tempo, sustentar que ela era virgem. Porque se fosse virgem para o marido, seria virgem também para o amante, e adultério não haveria. Ora, senhores do júri, aqui não se trata de discutir adultério, porque foi necessário, sim, tirar do Código Penal, não porque ele não existia, mas porque não havia crime para punir isto que foi e que é da prática do ser humano em todos os tempos. O que se trata não é de adultério, não se cogita de adultério, não é disso que estamos a falar, não é disso que se deve falar. A questão a ser colocada perante esse tribunal do júri diz respeito a fazer aterrar a tragédia nos nossos dias. Ou seja, é preciso que saibamos construir um espetáculo para se ver que se continua com os mesmos problemas quando se trata de percorrer os caminhos da maldade humana. Julgar a Otelo, no final das contas, é cada um de nós julgarmos a nós mesmos. E só quem não tem capacidade suficiente ou sensibilidade suficiente para entender os dramas de um ser humano não pode sequer cogitar de um julgamento justo. Ora, senhores do júri, em Shakespeare, como disse de maneira brilhante Bárbara Eliodora, em Reflexões Shakespearianas, em Shakespeare há uma ordem que não é indiferente ao homem e que luta pela preservação do bem, mesmo que com a presença permanente do mal. A tragédia, portanto, senhores, a tragédia que aqui se julga é uma luta do bem contra o mal, ou melhor, de se saber por que o bem consegue sobreviver apesar do mal. Em verdade, senhores, o que se vai ter que perceber, e bem, é porque há no texto de Shakespeare uma tentativa da pulsão de morte prevalecer contra tudo e contra todos. Eis onde se situa o cotejo entre Otelo e Iago. E por isso que é necessário descrever aquilo que foi Otelo, aquilo que é Otelo, de modo tal a que se possa entender a razão pela qual a atitude que tomou é uma atitude que escapa da responsabilidade. Qualquer um com 2 neurônios consegue pensar
que há reprovação de alguém em circunstâncias como pelas quais passou esse cidadão. Só e tão só se a ele não fosse exigido um comportamento diferente do que o comportamento que teve. Ora, diante de Otelo de Shakespeare, quem era ele? Por que a magnífica professora Cléa Arnes de Miranda mostrou para o Brasil e para o mundo que este cidadão era o símbolo daquilo que poderia ser uma discriminação racial, daquilo que o mundo vê com os olhos de estupefação, a razão pela qual aquela gente do primeiro mundo, já há 500 anos, tanto quanto como agora, discrimina a todos nós, pobres mortais do terceiro mundo. Por que nos dão de extracomunitários? Por que nos chamam de chicanos? Por que nos tratam desse modo? Por que não nos respeitam? Por que não reconhecem os nossos valores? Ora, não reconhecem os extracomunitários hoje, como não reconheciam há 500 anos. E daí a batalha que se trava na direção deste pobre mouro, este que pela sua gente impregnou o nosso sangue na Península Ibérica, este que por sua gente, por seu sangue negro, por sua vertente, por seu nascimento na Mauritânia, ele, como cidadão de meia-idade, consegue, apesar de tudo isto, virar um general em uma Veneza que dominava os mares, de então, a tal ponto de não só manter representação diplomática em Roma perante o papado, mas que, em nome do próprio papado, sabem todos, ordenado por Lotário de Senhe, o maldito e infernal Inocêncio III, faz finta de que vai à segunda cruzada e massacra Constantinopla. Este povo, capaz de avançar contra aquilo que era o mais forte do que restara do Império Romano, admite um cidadão como este, extracomunitário, negro, mouro, de meia idade, e pela bravura conduz todo o seu exército a lhe dar o título de general. Eis o cidadão contra o qual a acusação avança para dele retirar o que tem de mais forte, para dele retirar o que tem de mais relevante, a bravura pela qual conquista o seu lugar de general. Otelo, mouro, negro, discriminado, homem de meia idade, que nunca tinha visto, quem sabe, uma mulher pela sua frente. É um militar, é um guerreiro, é honesto, é leal, respeitado por todos. E conforme aquele tempo,
mas não deixaria de ser assim hoje também, em que pese desde outro lugar. Diga lá, seu Calil, se não é assim. Desde outro lugar, tem na honra um dos pilares de sustentação da própria vida. Este homem rude e tosco, mas respeitado pela sua bravura, respeitado pela sua capacidade de comando, respeitado pela sua inteligência, respeitado pela sua capacidade de liderança, respeitado pela sua sensibilidade ao julgar, e Shakespeare mostra isso como poucos. Este homem só vai conseguir o amor daquela mulher porque narra, como sabem todos, as histórias da sua vida, conta das suas façanhas, conta da forma como foi escravizado, conta da forma como se degrilhou na batalha, conta, afinal, aquilo que sabia fazer. Mas esse homem, justo em seus julgamentos, porque, como diz a grande professora Liana de Camargo Leão, este homem que produz o mesmo julgamento, com a mesma capacidade, com a mesma seriedade, por 4 vezes aqui, nesta peça, este homem é, sobretudo, um homem que crê na razão, um homem que é duríssimo consigo, mas reto, correto, justo nas decisões que toma. E daí, as grandes decisões que tomou, das quais a primeira foi a de se submeter, sem medo algum, pela confiança no seu amor, pela confiança naquela razão que lhe parecia indestrutível. Foi a decisão de se submeter ao julgamento pelo Conselho do Doge de Veneza, quando, acusado pelo pai de Desdémona de a ter enfeitiçado, perante o colegiado, assim disse: Digníssimos e todo-poderosos,